falar um pouquinho sobre a introdução à informática. Então a gente vai fazer um resumão aí de todas as partes da apostila, né? Vamos dar uma olhada aqui no índice primeiro. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. Acho que já está compartilhando. Bom, então, o módulo de instrumentos básicos, né? Ele começa aí com a introdução, né? Que é a matéria que a gente vai ter hoje, e depois sistemas operacionais. Então, em introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da computação, a evolução dessa história, 5 gerações, conhecendo os periféricos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos periféricos, e por último, os números binários, né? A parte de números binários, gente, eu vou passar separadamente numa outra aula, para não ficar muito pesado. Vou passar uma aula que eu já fiz com outros alunos, que é bem fácil de entender, bem fácil de aplicar, e qualquer dúvida vocês podem consultar na apostila, tá bom? Terminando as aulas, eu vou passar um trabalho para vocês e a prova, beleza? Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp. Qualquer probleminha também. E é isso, estou sempre disponível para vocês. Muito bem. Então, gente, vamos falar um pouquinho aí sobre a história da computação, né? Se a gente for pensar em computador, a gente fala, computador velho, um computador de 20 anos, 30 anos atrás. Não. Os computadores, eles já existiam há mais de 7.000 anos atrás, né? Eles foram desenvolvidos com técnicas rústicas, é claro, para a época, né? Mas eles tinham sempre um objetivo. Qual que era o objetivo? E até hoje é o objetivo de um computador: fazer cálculos, né? Então, lá atrás foi desenvolvido ferramentas, né, para poder facilitar o cálculo, para poder agilizar o cálculo. Pode ser de um comerciante, pode ser de impostos, pode ser de qualquer coisa que era envolvido um cálculo, né? E a moeda, ela sempre exigiu isso, né? Moeda também tem a engenharia, né? Se a gente for ver as pirâmides do Egito, por exemplo, elas envolviam muitos cálculos, né? Então, é para isso que existiu. A Mesopotâmia, né, que ele fala aí. Bom, e aí, gente, se a gente for pensar em alguns instrumentos da parte da evolução aí da computação, né, que foram surgindo, foi a régua de calcular, né, que era uma régua que tinha essa parte de acrílico aqui, em que era possível fazer o cálculo. Eu nunca vi essa régua, então não sei exatamente. Esse daqui que eu cheguei a ver, alguns de vocês já podem ter até visto, que é o ábaco, né, que tem as pecinhas e você vai jogando para lá e para cá, era muito usado pelos comerciantes da época, né, para fazer os cálculos das moedas, tal, quanto que as pessoas deviam, quanto elas tinham que pagar e tudo mais, né. E em 1642 veio a máquina de Pascal, que foi a primeira calculadora que trabalhava de forma manual, de forma mecânica, né. Pascal é muito conhecido, né, como um dos matemáticos aí, né, que tem na história. E ele desenvolveu essa máquina aí para poder fazer cálculos, né. É, então, mas ainda assim, nada disso era 100% para as atividades necessárias da época. E aí tudo foi sendo aprimorado, né? Então surgiu o ábaco. Vamos criar um ábaco um pouco mais complexo, um pouco mais fácil de poder trabalhar e que envolva cálculos um pouco maiores. Construiu a máquina de Pascal? Vamos tentar evoluir essa máquina de Pascal, melhorar a situação dela, né? E tudo mais. E aí no ano de 1822, o Babbage inventou a máquina de Babbage, né? Uma máquina mecânica, né, que prometia fazer cálculos mais elaborados, né? Então ela seria uma evolução dessa máquina de Pascal, né? E trabalhava com trigonometria, logaritmos, né? É um cálculo bem mais avançado, né? E, e continuava cada dia mais avançando o tipo, a velocidade, né, desses cálculos e a complexidade deles, né? Começando lá na régua de cálculos, no ábaco e chegando até a máquina de Babbage. E aí fala-se, né, que o Babbage ele é o avô da estrutura de computação, né? E também tinha o George Boole, né, que era o pai da estrutura lógica, né? Então ambos matemáticos. Reparem que
os computadores nasceram de matemáticos, não de engenheiros, né? Como ultimamente apareceu, né? Ultimamente há 30 anos atrás, 40 anos atrás, né? Muito bem. E aí trabalhava nessa maneira aí do número desligado, carga baixa, carga moderada, carga alta, né? Cada uma delas trabalhava de um jeito diferente. E aí, em 1890, um cara que a gente já falou muito esse nome, mas muita gente não sabe que existe uma pessoa com esse nome, é o Olerite, né? Ele desenvolveu a máquina de cálculos dele, que foi criada por Hermann Hollerith, né? E ela foi criada daquela máquina de tear. Então ele pegou a máquina de tear e falou, pô, acho que eu consigo fazer uma máquina de cálculo com essa estrutura, né? E montou essa máquina aí. E aí, depois de anos, né? Ele faleceu, ele morreu. E aí surgiu o sócio dele, né? Os sócios dele criaram uma empresa pouco conhecida, que é a IBM. A gente vai falar muito sobre IBM na história da informática, né? IBM significa International Business Machines, então máquinas de negócios internacionais, né? É uma empresa muito famosa, fica ali na Tutóia, travessa da 23 de Maio, um prédio grande assim, né? Logo depois que a gente passa pelo Ibirapuera, indo para lá, indo para o centro de São Paulo, ou voltando antes do Ibirapuera, tem um prédio grande ali que é da IBM, né? É uma empresa muito conhecida, né? Mundialmente, e querendo ou não, a primeira empresa, né? É, relacionada à informática, né? E aí surgiram mais um monte de invenções entre os anos de 1890 e 1950, né? Que deram origem a vários estudos e várias teorias, né? Ele fala aí de Alan Turing, estudante de Cambridge e matemático, né? Construção do Colossus. E assim foi surgindo vários e vários computadores, né? E aí, gente, lá no começo do século XX, até os anos 45, a gente teve um evento muito catastrófico para a humanidade. Porém, todo evento assim, por um outro lado, ele também traz contribuições para a sociedade, né? No caso da Primeira e Segunda Guerra, as contribuições foram tecnológicas, tanto no quesito armas, quanto no quesito mobilidade, quanto no quesito de comunicação e informação, né? Então, lembrando que na Primeira Guerra já existia o avião, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra surgiu o avião que Santos Dumont criou, né? O carro também participou ali da Primeira Guerra, os primeiros carros, o Fusca, ele foi desenvolvido para o Hitler, para poder fazer uma forma de locomover os soldados por áreas ruins, né? É, e de fácil manutenção. Então, todo mundo fala, com um arame, uma chave de fenda e um alicate, você consegue arrumar qualquer Fusca, né? E é exatamente isso. É para ter uma manutenção fácil, para quando o soldado estiver no meio de um campo lá, não sei aonde, ele conseguir arrumar o carro e continuar a sua viagem, né? E também passar por locais com barro, por locais difíceis de chegar, né? E poder atender ali a demanda da guerra, né? E fora isso, gente, do avião, do carro, né, das armas que também foram evoluindo muito nessa época, falando de bomba, falando é, de mísseis, né, e tudo mais, também foi melhorada a parte da criptografia de dados, né? Então, as comunicações, elas podiam ser interceptadas, e por isso elas tinham que ser criptografadas, elas tinham que ser traduzidas de uma forma que o inimigo não entendesse, né? Vamos falar um pouquinho disso no próximo módulo. Bom, isso aí, já falamos do primeiro. E vamos falar aí sobre um pouquinho da evolução dos computadores, né, gente? Então, lá nos anos 40, 45, surgiram máquinas capazes de criptografar a comunicação entre, é, entre países de mesmo lado. Por exemplo, a Inglaterra estava falando
com a França, por exemplo, ou com os Estados Unidos, né, e precisava de uma comunicação bem limpa e segura, né? E aí foi assim que surgiu os primeiros computadores reais elétricos, né? Esses computadores, eles transformavam as mensagens em cartões perfurados, né? Ou até aquela linguagem que são vários bips, né? Também. E isso tudo era criptografado justamente para os rivais alemães, também tinha os italianos, os japoneses, né? Não poderem decifrar essas comunicações e poder ter uma comunicação fluida, né? E segura. E do outro lado também. Então a Alemanha se comunicava ali com os japoneses, né? Com o italiano, se eu não me engano, também. Então tudo ali acontecia de forma segura, né? Essas comunicações. E esses primeiros computadores, gente, eles não eram formados por processador, HD, memória, o que a gente tem hoje. Eles eram máquinas gigantescas, né? Que, que tinham várias, como se fossem lâmpadas, né? Que são chamadas de válvulas, que eram rosqueadas ali na estrutura. E não era um computador pequeno. Era um galpão gigante para fazer um computador só, para fazer uma comunicação só. Então era esse galpão gigante e tinham várias válvulas nesses computadores para eles poderem fazer os cálculos. E essas válvulas elas queimavam muito, tinham um alto custo, né, para poder manter funcionário, para poder ficar trocando válvula. E queimava muito, ficava trocando e mesmo assim eles conseguiam utilizar, né? Isso lá na década de 40, 50 surgiu, né? E os primeiros computadores ali, ó, ele fala aí, ó, do ENIAC, né? É, tem outros, né, que são citados aí na história, e ele mostra aí um pouquinho sobre o IBM 7030, que é um computador já desenvolvido pela IBM, aquela empresa que a gente falou lá atrás, né, International Business Machines. E aí, gente, depois dos anos 60, ali próximo dos anos 70, surgiu a segunda geração dos computadores. A segunda geração, ela já não utilizava mais as válvulas. Ela utilizava transistores, né? Que substituíam as válvulas, não ficavam queimando toda hora, era um custo bem mais baixo, porque você não precisava de gente para ficar trocando ali toda hora, monitorando, e era possível, tinha uma capacidade de processamento maior, e era possível reduzir a estrutura. Então, de um galpão, foi para o tamanho de uma sala, né? Uma sala de aula, por exemplo, para poder desenvolver um computador, né? E tinham menos operadores, né? E além disso, eles trabalhavam ainda com aqueles cartões de ponto, que iam furando, né, os pontos, e também fitas magnéticas e discos, né? Esses computadores, eles não tinham uma interface gráfica, né? Não tinha um monitor para você ficar vendo. Todo o resultado que saía dele era por meio de fitas magnéticas, cartões perfurados, né? Impressões num papel. E assim era feito, era enviada a comunicação, essa comunicação era criptografada pelo computador e o computador mostrava para a gente qual que era a real mensagem que era passada, né? E aí, gente, a partir dos anos 70, surgiu a terceira geração dos computadores, né? Onde eles reduziram mais ainda e foi desenvolvido um chip, deixa eu mostrar para vocês só aqui antes.